Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o libido. O que será que pode influenciar tanto no nosso libido? Isso aqui é uma queixa tão comum no consultório, tanto para mulheres quanto para homens, e a gente parece que associa essa queda do libido sempre a uma questão hormonal. Mas será que é sempre hormonal? Bom, gente, primeiro eu queria falar para vocês de uma proteína chamada SHBG. Essa proteína do SHBG é Sex Hormone Binding Globulin, né? Em termos em português, né, seria a proteína carregadora, proteína ligadora dos hormônios sexuais. E qual é a importância dessa proteína? O que isso tem a ver com o nosso libido? Gente, todos os hormônios que a gente produz, todas as vezes que uma glândula produz um determinado hormônio, esse hormônio ele não fica solto ali na corrente sanguínea. Esse hormônio ele é produzido e ele precisa ser carregado, transportado na nossa corrente sanguínea. E quem faz isso são proteínas carregadoras. O SHBG é a proteína carregadora, ligadora dos hormônios sexuais. Carrega a testosterona, o estradiol, a progesterona. Então, todas as vezes que a gente produz um determinado hormônio, desses hormônios gonadotróficos, os hormônios sexuais, essa proteína do SHBG ela se liga nesse hormônio e carrega e transporta esse hormônio pelo nosso corpo. E qual é o problema disso, gente? Então, o problema é que todas as vezes que essa proteína carrega esse hormônio ele fica temporariamente inativado. Então, quando a gente produz a testosterona se liga no SHBG, essa testosterona é transportada pelo corpo, mas enquanto está sendo transportada, ela está inativada, ela não consegue atuar no receptor lá da testosterona. E aí, gente, ou seja, é como se eu tivesse o hormônio, produzisse o hormônio, mas esse hormônio ele ainda não tem uma função, ele não está livre para atuar lá na grande função dele. E aí é que está o problema, gente. Muitas pessoas têm o SHBG aumentado, muitas pessoas têm essa proteína ligadora dos hormônios sexuais muito aumentado. Então, todas as vezes que essa pessoa produz o hormônio, esse hormônio se liga na proteína e fica inativado. Então, às vezes, não é uma questão de produção hormonal. Às vezes a pessoa produz muito bem a sua própria testosterona, ou a sua própria progesterona, ou seu estradiol, mas pelo fato de ter muito SHBG, de ter essa proteína muito aumentada, acaba tendo esses hormônios inativados sempre que produz. Isso é muito comum na menopausa, isso é muito comum na andropausa, isso é muito comum no uso de anticoncepcional. Mulheres que utilizam anticoncepcional têm um SHBG mais alto. Isso inclui o implante hormonal. Então, pessoal, mais importante do que a gente olhar para os hormônios é saber qual é a minha quantidade de hormônios livres. É isso que de fato importa. Não importa se você tem uma testosterona total muito alta. O que importa é se você tem uma testosterona livre, né? Que está desligada desse SHBG. Então, sempre que a gente dosa os hormônios, a gente dosa essa proteína carregadora do SHBG. E se essa proteína estiver muito alta, não adianta você tomar hormônio, não adianta você fazer mais hormônio ou querer produzir mais hormônio. Mais importante do que produzir mais hormônio ou ter esse hormônio é a gente reduzir esse SHBG, é a gente reduzir essa proteína carregadora do hormônio sexual. Portanto, muita gente que às vezes faz a reposição com a testosterona, pensando que se fizer testosterona vai melhorar o libido, e aí repõe essa testosterona e o libido não muda em absolutamente nada. Por que isso acontece? Acontece que com esse SHBG muito alto, quando a pessoa passa o gelzinho lá da testosterona, essa testosterona vai entrar na corrente sanguínea e ela vai ser inativada, ou seja, não vai servir, não vai fazer a função de um hormônio livre. Então, se você está com alguma questão relacionada ao libido, é muito importante dosar o seu SHBG, conhecer os seus valores de SHBG para só então decidir se precisa realmente de uma reposição hormonal ou não.